Vem cá. E se eu te contasse quais são os 5 conteúdos que mais caem na prova de matemática do Enem e que, sem sombra de dúvidas, estarão na sua prova do Enem desse ano? Você vai assistir esse vídeo até o final? Porque é isso que eu vou te mostrar. E não somente eu vou falar para você quais são os conteúdos, como eu vou resolver um exercício de cada tipo desse conteúdo que já caiu em provas passadas. Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque todos os exercícios que eu resolver aqui eu vou deixar um PDF aqui embaixo na descrição, que inclusive você já pode baixar agora para começar a estudar junto comigo e assistir esse vídeo. Então vamos lá. Primeiro eu tive que pegar aqui o meu iPad, né? Porque eu tenho que ler a questão junto com você, mas pode ficar tranquilo que a questão ela tá aparecendo aqui para você agora. A nossa primeira questão e o tema é razão e proporção. Meu amigo, esse tema ele cai todo ano e você pode ter certeza absoluta que ele vai cair na sua prova do Enem esse ano. Então vamos lá ler a questão junto comigo. Olha só. Uma torneira está gotejando água em um balde com capacidade de 18 litros. No instante atual, o balde se encontra com ocupação de 50% de sua capacidade. A cada segundo caem 5 gotas de água da torneira. E uma gota é formada, em média, por 5 vezes 10 a menos 2 ml de água. Quanto tempo, em hora, será necessário para encher completamente o balde partindo do instante atual? Pessoal, vamos lá, vamos resolver o primeiro exercício de modo bem rápido. Eu anotei aqui todas as nossas informações e nós temos que o volume total é de 18 litros. O volume atual é 50% da capacidade total, ou seja, temos 9 litros já preenchidos. Isso significa que falta completar ainda 9 litros. Então ele quer saber o tempo em hora necessário para preencher os 9 litros restantes do balde. A vazão da torneira, ou seja, quantas gotas ela derrama por segundo, né? É de 5 gotas por segundo. E o volume de uma única gota é de 5 vezes 2, 5 vezes 10 elevado a menos 2 ml. Então, como que nós vamos resolver essa questão? A primeira coisa que nós precisamos entender é quanto, quantos litros nós vamos precisar em questão de gotas, certo? Então, nós temos que uma gota tem 5 vezes 10 elevado a menos 2 ml de água, certo? De volume. Então, quantas gotas seriam necessárias para preencher 9 litros? Nós podemos fazer dessa forma, certo? A gente teria aqui uma regra de 3, onde 5 vezes 10 elevado a menos 2, olha só, vezes 10 elevado a menos 2. Aqui no caso, ó, 1 ml, guarda essa informação no coração, tá? É 1 vezes 10 elevado a menos 3 litros. Então é importante você saber disso, porque já que está tudo em litros, então a gente tem que conservar tudo em litros. Isso aqui vezes x é igual a 9. Né? Então, x é igual a 9 dividido por 5 vezes, olha só, multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base e somo em cima. 10 elevado a menos 5, certo? Nós vamos ter aqui, ó, 9 dividido por 5 dá 1,8. E o 10 a menos 5 passa para cima, positivo, ficando 10 a quinta gotas. Ou seja, esse é o número de gotas que a gente precisa para completar o balde, né? Se você for fazer as contas, seria 180 mil gotas. Tá? Fazendo de cabeça aí rapidão. Faz esse teste depois aí. Mas beleza, não é isso que nos interessa. Nós queremos saber o tempo em horas necessário. Se eu preciso preencher o balde com tudo isso de gotas, o que eu vou fazer? Se em um segundo eu derramo 5 gotas, para derramar 1,8 vezes 10 elevado a 5 gotas, quantos segundos eu vou demorar? Então eu preciso saber essa informação. 5x é 1,8 vezes 10 elevado a 5, aqui é um 5, tá? X é igual a 1,8 vezes 10 elevado a 5 dividido por 5. Ok? Então, beleza, temos isso. X é igual a... Quando você fizer a divisão aqui, ó, de 1,8 dividido por 5, você vai ver que o resultado vai dar 0,36 vezes 10 elevado a 5 segundos. Então, nós achamos aqui, ó, o tempo em segundos. Até mudei aqui a cor do giz, né? Porque agora, o que nós temos? Nós achamos o tempo em segundos, mas nós precisamos marcar o tempo em horas.
E eu vou fazer uma transformação aqui que vai ajudar muito a gente. Eu vou colocar aqui o x 0,36 vezes 10 elevado a 5, eu vou colocar 3,6 vezes 10 elevado a. Andei a vírgula uma casa para a direita, menos 1 ali em cima. 10 a menos 4 segundos. Isso aqui vai ser muito importante. Por quê? Nós precisamos lembrar que uma hora tem 3.600 segundos. E isso é a mesma coisa que 3,6 vezes 10 elevado a 3 segundos. Ou seja, se em uma hora eu tenho 3,6 vezes 10 elevado a 3 segundos, quantas horas eu tenho em 3,6 vezes 10 elevado a 4 segundos? Então eu tenho que o meu x ele é igual a 3,6 vezes 10 elevado a 3, dividido por 3,6 vezes 10 elevado a 4. Cortei aqui dos dois lados, certo? Divisão de potência de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 10 horas, ou 1 vezes 10 a 1 horas, o que responde à nossa questão. Então, este é o primeiro quadro, vou até dar uma saidinha aqui da questão, para você dar uma olhada. Nós usamos apenas regra de 3 para resolver esse exercício aqui e explodir a sua cabeça de que forma a gente faz. Aqui eu fiz muito detalhadamente, mas se você tivesse no Enem, com certeza você faria essa questão muito rápido, tá bom? Então, como você já tem o PDF aqui embaixo, depois você pode voltar no vídeo para copiar toda a resolução e tentar fazer sozinho, tendo em mente que a resposta é 10 horas, certinho? Vamos para a próxima questão. A próxima questão é um tema que é extremamente recorrente, com certeza você já ouviu falar disso, que é estatística básica. Cara, todo ano, todo santo ano no Enem cai questão de média, moda, mediana, e vai cair esse ano com toda certeza, pelo menos umas 6 questões, você pode ter certeza que vai ter. E essa aqui é do Enem de 2019, dá só uma olhada. O quadro apresenta a relação dos jogadores que fizeram parte da seleção brasileira de voleibol masculino nas Olimpíadas de 2012 em Londres e suas respectivas alturas em metro. Então ele dá a tabela aí pra você. E aí ele fala, a mediana das alturas em metro desses jogadores é... Então olha só, nós temos aqui a nossa questão 2 preparada pra gente resolver, eu vou explicar pra vocês o que eu fiz. Peço desculpa porque esse 2 e 11 ficou aqui no cantinho, mas é porque eu não calculei muito bem o espaço. Vocês estão perdoando o professor aí. Mas vamos lá. Por que a mediana ela tá dessa forma e a gente simplesmente não pode calcular do jeito que estava na questão? Porque a mediana ela exige que todos os termos do que nós temos estejam em ordem crescente. Então eu precisei colocar, vocês podem observar aqui, que aqui está tudo em ordem crescente. 84, 90, 91, 92. Todos os termos estão em ordem crescente aqui, certo? E aí a gente precisa entender, então, vamos lá, o que é a mediana? Bom, nós sabemos que a mediana ela é o termo central. O termo central. Só que aqui tem um problema, porque nós podemos ter uma sequência de termos de número par e uma sequência de termos de número ímpar. Se essa sequência for de número ímpar, por exemplo, eu tenho x1, x2 e x3. É muito fácil, né? Eu sei que o termo do meio é o x2 e pronto, acabou. Mas e quando ela é par, que é esse caso? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 termos. E esses 12 termos são pares. O que nós precisamos fazer? Vamos pegar na metade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, tem 6 termos aqui e 6 termos para cá. Nós vamos pegar esses dois termos centrais aqui, 1,94 mais 1,98. E nós vamos dividir isso por 2. Essa vai ser a nossa mediana. Então, quando você tiver uma sequência de termos pares, é só você somar e dividir por 2 que você vai achar o seu resultado. Então, vamos fazer uma soma rápida aqui? Eu vou fazer uma divisão rápida aqui também para vocês pegarem o feeling. Olha só, 3,92 é a mesma coisa que 3 mais 0,92. Se nós dividirmos tudo isso aqui por 2,
Olha só, é a mesma coisa que termos 3 dividido por 2 mais 0,92 dividido por 2. Professor, por que você pode fazer isso? Porque o 2 ele é denominador tanto do 3 quanto do 0,92. Então a gente tem esse poder, vamos dizer assim, né? Então 3,92 dividido por 2 é 3 dividido por 2 dá 1,5. Mais 0,92 por 2 dá 0,46. Então essa soma aqui dá 1,96. Ou seja, a nossa mediana é 1,96. É a resposta desse exercício. Professor, mas não tem 1,96 nos termos. Cara, não tem problema. A mediana ela é o termo central. E o termo central numa sequência de números pares é dessa forma que a gente calcula. Então, 1,96 é a resposta do nosso exercício. Beleza? Vamos para a próxima questão. A próxima questão é de um tema que eu particularmente amo demais da conta, que é geometria espacial. Esse e o próximo tema, né, que vocês já vão saber qual é. Mas vamos lá, essa aqui caiu ano passado, uma questãozinha fresca do Enem do ano passado. Então vem comigo. Uma empresa produz embalagens para acomodar seu produto. As embalagens atuais são cilíndricas e medem 16 centímetros de diâmetro e 20 centímetros de altura. A pedido da direção, as embalagens terão um novo formato. Elas serão na forma de paralelepípedos retos retângulos de base quadrada, de lado medindo 16 centímetros. A capacidade delas deverá ser pelo menos 400 ml maior que as embalagens atuais. Use 3 como valor aproximado para π. O valor aproximado da medida da altura das novas embalagens em centímetro é... Então vamos lá, questão no quadro, fiz todo o desenho aqui, eu peço perdão a vocês, eu não sou o melhor desenhista do mundo, mas a gente pode aprender bastante aqui. Olha só, temos o cilindro, que é a primeira embalagem do volume 1, de diâmetros 16, altura 20. Nós vamos passar para uma nova embalagem, que é diferente, é outro sólido, de volume 2, de base 16 por 16, né, do nosso quadrado, e o nosso foco é descobrir a altura. Ele falou para a gente considerar π como 3, e ele falou também que o volume 2 tem que ser o primeiro volume mais 400 ml. Uma informação importante aqui é a gente entender que 1 centímetro cúbico é 1 ml. Tá? Isso aqui é muito importante e vai ajudar a gente pra caramba no exercício. Então vamos lá. Primeiro, para eu achar o volume 2, eu preciso saber quanto que é o volume 1. E como nós estamos tratando de um cilindro, como é que calcula o volume de um cilindro? Cara, área da base vezes a altura. Não tem BO. Área da base vezes a altura. Pego o volume 1, qual que é a base? Não é um círculo? πr ao quadrado vezes h. O π é 3. O nosso raio, se o diâmetro é 16, o nosso raio aqui ó, é 8 centímetros. Simples. Vezes 8 ao quadrado, vezes a altura que é 20. Pronto. 3 vezes 20 dá 60, 8 ao quadrado 64. Então, ó, 64 vezes 60, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 64 vezes 6. Olha só, 64 vezes 6. 4 vezes 6, 24, vai 2. 6 vezes 6, 36, mais 2, 38. Coloca um zero no final. 3.840 centímetros cúbicos. Ok? Que é a mesma coisa aqui. 3.840 ml. Beleza? Agora nós vamos calcular o volume 2, que é o nosso interesse, né? Que é o volume 1 mais 400. Por quê? Nesse volume 2 aqui do paralelepípedo, nós vamos achar qual que é a altura, né? Então, o volume 2, ele é 3.840 mais 400. Ou seja, nós temos 4.240 ml, né? Esse é o nosso volume 2. O volume 2, ele também é um prisma, né, de base quadrada e altura x, então, ou seja, o volume dele também é a área da base vezes a altura. O volume é 4.240, a área da base é L ao quadrado vezes a altura, que é x. Porque a área da base é 16 ao quadrado, né? É um quadrado que nós temos. Não está fácil de resolver? Então, olha só. 4.240, 16 ao quadrado vezes x.
Então, x é igual a 4.240 dividido por 256. Viu só? 16,56 centímetros. O que isso quer dizer? Professor, nós não temos gabarito de 16,56. Eu sei que nós não temos esse gabarito. Por isso que a nossa altura é aproximadamente 17 centímetros. Professor, por que a gente vai aproximar para 17 e não para 15? Né? Por quê? Não é só porque o 17 é a mais, tá bom? Mas é porque pensa, numa altura de 17 centímetros, vai caber o volume de 16,56. Numa altura de 15 centímetros, não vai caber o volume de 16,56. Então a gente joga para frente para ficar 17. E você não pode pirar o cabeção. A próxima questão também, meu povo, é uma questãozinha assim, ó, um tema muito legal, e essa questão ela é extremamente inteligente. Geometria plana. Caiu no Enem de 2019. Olha só. Construir figuras de diversos tipos apenas dobrando e cortando papel sem cola e tesoura é a arte do origami, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 cm por 12. Assim, começou a dobrar a folha conforme a figura. Aí ela fala, após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é... Pessoal, então eu joguei aqui a questãozinha de geometria plana pra gente resolver. No desenho, obviamente, não ficou mais bonito e também tá totalmente fora de escala, né? Esse 18 e esse 12 aí é só pra gente realmente representar o desenho. Inicialmente, o nosso desenho é este aqui. Temos essa dobradura aqui, né? O vértice dele está aqui. Mas o que isso significa? Eu já fiz o outro desenho do lado de cá. Isso significa que ele fez essa dobradura aqui, ó, como um triângulo retângulo, no ponto E aqui. Porque antes o retângulo todo ele era assim, né? E ele está tirando este triângulo retângulo aqui. Como é um retângulo, como ele está tirando um triângulo retângulo de um retângulo, se aqui é 18, aqui também é 18. Se aqui é 12, a medida DE é 6. Aqui é 6. Se aqui é 12, aqui é 12. Então, ou seja, nós temos um triângulo ADE, AD e E, de medida 12 centímetros, 6 centímetros, e o X que a gente precisa descobrir. O que nós vamos fazer aqui? O bom e velho Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. X ao quadrado é 36 mais 144. X ao quadrado é 180, tá bom? X é igual à raiz quadrada de 180. Aí aqui vira um negócio engraçado, né? Por quê? 180 é a mesma coisa que 4 vezes 45. Mesma coisa. Se a gente fatorar, vai dar isso. Mas se você fatorar de novo, eu estou fazendo aqui mais rápido justamente para mostrar essa agilidade para vocês. 45 é 9 vezes 5. Então, ó, 4 vezes 9 vezes 5 dá 180. O que isso quer dizer? A gente pode tirar dois números da raiz. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. E o raiz de 5 fica. Isso significa que a nossa medida x é 6 raiz de 5 centímetros. 6 raiz de 5 centímetros é a medida que a gente dobrou. Vamos só conferir, né? A resposta aí no nosso negócio. Meu iPad está aqui mostrando as respostas que a gente tem. Então, este é o exercício, cara, muito fácil. Muito fácil. Até você tem que admitir. Deixa aí nos comentários para me falar se foi fácil ou se foi difícil. A última questão, também do Enem do ano passado, certo? É uma questão que, para mim, é chato. É um tema que, para mim, é chato. Porque eu não gosto desse tema, particularmente. Tem uns que amam e outros odeiam. Não existe um meio termo para esse tema. Eu não gosto muito, não. Não sou o cara que gosta. Mas ele cai muito, então a gente tem que falar dele, que é análise combinatória. Esse é o quinto tema que mais cai no Enem. Sempre cai, todo ano tem. Então eu trouxe essa questão aqui de 2024 para a gente fazer. Dá só uma olhada.
Para abrir a porta de uma empresa, cada funcionário deve cadastrar uma senha utilizando um teclado alfanumérico como representado na figura. Por exemplo, a tecla que contém o número 2 traz as letras correlacionadas A, B e C. Cada toque nessa tecla mostra sequencialmente os seguintes caracteres: 2, A, B e C. Ou seja, precisa de 4 toques para o C, 3 para o B, 2 para o A e 1 para o 2. Para os próximos toques, essa sequência se repete. As demais teclas funcionam da mesma maneira. As senhas a serem cadastradas pelos funcionários devem conter 5 caracteres, sendo 2 algarismos distintos de 3 letras diferentes. Nessa ordem, tem que obedecer a essa ordem. Um funcionário irá cadastrar sua primeira senha, podendo escolher entre as teclas que apresentam os números 1, 2, 5, 7 e 0 e as respectivas letras correlacionadas quando houver. O número de possibilidades diferentes que esse funcionário tem para cadastrar sua senha é. Pessoal, então vamos lá. Questãozinha montada, até fiz um teclado mais ou menos aqui, só para a gente ter uma ilustração melhor. E veja só, o que nós temos aqui? Nós precisamos de 5 caracteres, desde que sejam 2 algarismos distintos, mais 3 letras correlacionadas, né, nesses algarismos, se houver. Essa condição dele foi muito boa e precisa ser necessariamente nessa ordem. Se nós precisamos de 5 caracteres, nós vamos colocar 2 algarismos aqui, né? Então, algarismos. Então, veja só, eu preciso de 2 algarismos e 3 letras. Então, na regra do E, eu tenho uma multiplicação. 3 letras. Certo? 3 letras. Dos algarismos, se nós temos 5, então 5 pode ser usado aqui e 4 no outro, né? Nós vamos usar algum dos 5 aqui, como se usou e não pode repetir, vai colocar outro aqui. Só que nas letras tem uma coisa interessante. Como a gente só pode escolher entre 1, 2, 5, 7 e 0, a gente precisa lembrar que o 1 e o 0 não tem letras nas suas teclas. O que acontece? Nós só vamos considerar as letras das teclas 2, 5 e 7, que é um total de quantas letras? ABC 3, JKL 3, 6, mais 4 do 7, 10 letras. Então, nós só podemos mexer com 10 letras aqui. Então, nós vamos usar alguma das 10 aqui. Usou uma, aqui fica 9. Usou outra, aqui fica 8. Princípio fundamental da contagem básico aqui para você ter sucesso no Enem. Eu quero que você tenha um sucesso no Enem. Quanto que vai dar aqui essas combinações? Bom, então nós vamos pegar aqui o 20 e vamos multiplicar com 9 vezes 8 dá 72 vezes 10, 720. Olha só, 72 vezes 2 dá 14, 144 na verdade, perdão. E eu vou acrescentar 2 zeros, resultando na resposta de 14.400 combinações diferentes nós podemos aplicar aqui para essa questão. Cara, princípio fundamental da contagem básico aqui no Enem. Se você domina PFC, princípio fundamental da contagem, você faz qualquer questão de análise combinatória. Isso aqui é um fato. Isso aqui foi só um gostinho do que a gente tem lá na preparação Acros de Matemática, com toda a nossa didática, as nossas listas e tudo mais. Mês que vem, em julho, nós vamos abrir as inscrições para o Intensivão Acros de Matemática, que vai ser nos meses agosto, setembro e outubro, antes do Enem. Simulado toda semana, muita lista semanal também, aulas semanais e ao vivo. Então, assim, vai ser um baita de um curso, né? Um baita do intensivão, né? Literalmente falando, para ajudar você a se destacar no Enem. Mas isso eu vou falar mais para frente, as inscrições ainda não estão abertas. Só me fala aqui nos comentários se você participaria dessa imersão, desse intensivão, na verdade, né? Junto com a gente aqui da Acros. Cara, deixa eu te falar, eu suei para entregar isso aqui para vocês. Tô deixando material gratuito aqui com todas as questões, sem as resoluções, para você poder imprimir, rabiscar o tanto que você quiser aí no seu material. Então, o mínimo que você pode fazer é curtir o vídeo, né? Se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e, cara, compartilhar esse vídeo com um amigo seu. Compartilha esse vídeo com um amigo, pelo amor de Deus, porque vai ter gente que quer estudar e quer aprender essas coisas aqui que eu estou ensinando para vocês. E aí o cara não sabe, e aí, como é que faz, né? Então, assim, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa aqui nos comentários alguma dúvida que você tiver. Eu estarei respondendo aqui as dúvidas de vocês e qualquer outro comentário que você tem, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.